Olá, está no ar o Contraponto, o seu programa de debates aqui na TV Unifra, no canal 15 da NET. Você que está acostumado a acessar o canal 15 da NET, confere o nosso programa semanalmente em diversos horários. Estamos aqui mais uma vez, de volta hoje, nessa tarde de terça-feira, tarde em que gravamos o nosso programa, para debater o ponto e também o contraponto de assuntos aí que merecem a nossa atenção, assuntos que afetam você, afetam a todos nós. A nossa pauta de hoje será debatida pelos professores do Centro Universitário Franciscano. À minha direita, eu, como sempre apresento, inicio o nosso programa apresentando a nossa bancada. À minha direita, o professor de Economia, José Maria Pereira. E também ao lado dele, também à minha direita, não é? A professora Larissa Ramalho Pereira. Ela que é professora do curso de Serviço Social. À minha esquerda, hoje, contaremos com uma novidade no programa. Ele que vem para integrar essa equipe e, desde já, dou boas-vindas ao professor Lissandro Dallanora. O professor Lissandro Dallanora representa o curso de administração aqui da nossa instituição e também é coordenador da incubadora tecnológica do Centro Universitário Franciscano. Ele está conosco, não é? A partir de hoje, professor Lissandro, seja bem-vindo a essa bancada. Para nós é muito interessante que a sua presença permaneça também para nos auxiliar nesse processo, nesse debate que a gente propõe através desse programa aqui na TV Unifra. Tá ok. Certo? Muito obrigado, Maico, pela acolhida e pelo convite a participar deste momento de discussão. Ficamos contentes, lisonjeados e vamos aos assuntos, professor Lissandro, você ouvinte e telespectador que está conosco em casa. A nossa pauta hoje, debate, agora, já no primeiro bloco, com o aval de Dilma, da nossa presidenta, o ministro da Saúde discute a volta da CPMF. Depois, no segundo bloco, você vai conferir outro assunto que também tem a ver com o seu bolso. Novo cálculo para a aposentadoria passa a valer e muda gradualmente até 2022. Vamos falar também sobre esse assunto que ganhou relevância, polêmica também nas principais redes sociais e nos meios de comunicação no Brasil. E depois, para finalizarmos, no nosso terceiro bloco, vamos falar sobre um assunto diplomático, sobre as relações do Brasil com os países aqui na América Latina. Brasil pedirá à Venezuela um esclarecimento sobre atos inaceitáveis e hostis contra senadores. Uma comitiva de senadores brasileiros esteve na Venezuela e teve sérios contratempos por lá. São os assuntos do nosso contraponto de hoje. Você está convidado a ficar conosco a partir de agora para prestigiar o programa. E eu abro com o professor Pereira, não é? Já que é um assunto que tem muito a ver com política, economia política, porque ainda está em debate, não é? Em nível de governo federal, a possibilidade da volta da CPMF, não é? Ou seja, a possibilidade de nós voltarmos a pagar este imposto, não é, sobre o uso do cheque, não é, professor Pereira? O senhor vai explicar um pouco melhor para nós. Eu acho até que podemos começar assim. Talvez muitas pessoas, os mais jovens, professor Pereira, não tenham a exatidão e a clareza do que é CPMF. Vamos começar por ali? Pensei que ia perguntar se eu era contra ou a favor. Vou perguntar, mas um pouquinho mais adiante. Já que é ponto e contraponto, já era uma resposta mais difícil, né? Mas essa é fácil, né? Não, acho que, exceto a Larissa, que é mais jovem, talvez ela não se lembre da CPMF. Ou lembra, Larissa? Não lembro. Só? É importante esclarecer. Então, mas a CPMF é a Contribuição Provisória de Movimentação Financeira. Na verdade, ela surgiu como uma proposta do médico Adib Jatemi, já falecido, não faz muito tempo, cardiologista famoso lá do INCOR em São Paulo, e ele, na época ele era ministro da Saúde, e ele propôs então, dada a dificuldade histórica de sustentação do Ministério da Saúde, de criar essa contribuição. Na verdade, Maicon, colegas e telespectadores, não é um imposto, é uma contribuição. Só para fazer essa diferenciação, né? A Constituição de 88, ela fez uma vinculação
das receitas do governo federal, como por exemplo o IPI, né, com os estados e municípios. Então, para fugir dessa vinculação, ou então, por exemplo, ter um percentual mínimo de gasto com educação, quer dizer, as verbas vinculadas, o governo federal começou a criar contribuição, porque a contribuição ele não divide. E a CPMF, o grande problema da CPMF desde o início, que era do governo federal, passou a ser uma fonte de arrecadação do governo federal e com o passar do tempo, ela se desviou da sua finalidade, que era financiar a saúde, e passou a fazer parte do caixa do governo. E o governo, então, sofria pressão dos estados, dos governadores, para tentar dividir essa receita e não dividia, né? A tal ponto que depois ele acabou perdendo a base de sustentação política e a CPMF acabou sendo extinta. Mas ela era, na época, a segunda ou terceira fonte de arrecadação do governo federal. Foi extinta em 2006, professor? 2007. Ou 2007, né? Eu não tenho certeza da data, mas não faz muito tempo, não. Não é tanto tempo assim. Não. Em torno de 7 a 8 anos, né? Isso, é por aí. Bom, mas enfim, é uma contribuição, mas que surte no bolso, professor Pereira, como se fosse um imposto, me parece, não sei. Na verdade, a CPMF, vamos usar uma palavra que eu nem sei se existe, né? A CPMF é insonegável, né? Quer dizer, pelo fato dela atingir a movimentação financeira. Então, toda vez que o dinheiro sair da conta corrente, paga a CPMF. Se sair, por exemplo, para fazer uma aplicação na poupança e depois resgatar a poupança, paga quando sai e paga quando volta de novo. Então, é um imposto que na verdade, uma contribuição, como eu disse antes, que é cobrado várias vezes. E não tem como fugir, porque hoje toda a população, praticamente, tem que passar pelo sistema bancário. Né? Então, é por isso que ele é um imposto, digamos assim, do meu ponto de vista, é um imposto moderno, né? Porque ele praticamente evita a sonegação, né? Mas, ao mesmo tempo, ele é um imposto poderoso. Apesar de um percentual bastante baixo, ele acaba incide em cascata. Né? Bom, é um modelo de arrecadação, professor Lissandro, no seu ponto de vista interessante? O senhor é a favor da volta da CPMF ou não? Agora, aproveitou. Ele me deixou com uma questão mais interessante, não é? Quando nós falamos em cobrar algo para resolver um problema, nós temos uma perspectiva que talvez isso venha a ser algo positivo. Então vamos lá, vamos fazer uma contribuição para melhorar a saúde. Se nós olharmos dessa forma, torna-se interessante nós participarmos de uma construção coletiva para melhorarmos algo que é crucial para todos nós. O grande problema é que se torna injusto essa cobrança, é porque sabe-se que muito disso não é aplicado de forma coerente. E aí nós temos o desperdício, na verdade nós penalizamos a todos, já que, como o professor Pereira colocou, nós não temos como fugir desta contribuição, mas os efeitos dela para a saúde não são perceptíveis. Eu me lembro da época que nós tínhamos essa contribuição e a saúde não teve um impacto extremamente positivo. Então eu sou contrário a nós retornarmos com essa nova cobrança. Eu entendo que o poder que está aí, ele tem que achar alternativas que realmente resolvam o problema. Nós estamos mediando paliativamente o problema, nós estamos atacando os efeitos e não a causa. Então, eu acho que este é o momento de nós construirmos uma resposta que efetivamente ataque o problema. Pois é, professora Larissa, seu ponto de vista, a área da saúde é uma das que mais demandam recursos e a gente sabe da qualidade da saúde. A senhora, como assistente social, circula também por ambientes que têm dificuldade com a saúde, né, da população e pode nos trazer também essa reflexão. A senhora é a favor ou contra, mediante ao cenário em que a senhora circula, aquilo que a senhora enxerga? Esta é uma boa alternativa? Pois é, concordo com o professor que eu acho que se a gente se deter a uma única fonte não uma única fonte de recurso, mas uma única alternativa para resolver um problema tão grande como o problema da saúde, a gente está se aprisionando, né, e a gente vai continuar fazendo trabalho paliativo. Hoje, por exemplo, a gente está no município de Santa Maria, estão acontecendo as conferências municipais de saúde por regiões. Depois essas regiões elas vão trazer as suas demandas para uma conferência grande, uma conferência municipal grande com seus representantes de cada região, e uma das discussões que certamente serão levantadas nessas conferências, né, que acontecem em todos os estados do Brasil, será com certeza o retorno desse imposto da CPMF, né? Agora, acredito,
como não vivi esse tempo, né? Não vivi, quer dizer, vivi, mas não me recordo dele, né? Mas assim como a gente pode ler na história, não deu certo. A gente também não tem a certeza que não vá dar agora, né? Até porque se a gente pensar na aplicabilidade dessa arrecadação, são governos também diferentes, né? Que governos de 2007, até quando a CPMF estava vigorando, era um governo diferente do governo atual, né? Professor Pereira, agora sim, o senhor é a favor ou contra? Mas, e mais, a pergunta se estende. Pois é. Qual é o interesse do governo? Ou seja, é interessante, me desculpe, eu vou reformular minha questão. Se o senhor é a favor ou contra, e é interessante para o governo aplicar a CPMF agora, nesse momento de crise política? Olha, pois é, essa pergunta tem duas etapas. A primeira coisa que eu vou fazer, como eu quase nunca faço, é que eu vou fazer o contraponto, né? Então, quer dizer, em princípio, não da forma como era antes, mas se for reformulada a CPMF, e se ela se transformar num imposto, né, eu acho, na minha opinião, eu sou favorável. Né? Eu sou favorável pela situação catastrófica da saúde no país. Né? Não, quer dizer, precisa de recursos, isso é inevitável. Só que eu acho que esse projeto tem que ser um projeto que, ao mesmo tempo, ele contemple não só o lado da arrecadação, mas também o lado do gasto. Ou seja, tem que haver, dentro desse projeto, uma maneira do governo fiscalizar com maior eficiência, né, os hospitais, os gastos dos hospitais, os excessos de exames, as cobranças excessivas e tudo mais. Mas, assim, no geral, considerando que a população pobre é o que mais depende, por exemplo, do SUS, né, e que a CPMF ela vai incidir sobre, provavelmente, quase todo mundo, mas, sobretudo, sobre a classe média e as classes de renda mais alta, do ponto de vista distributivo, eu acho que esse seria um imposto justo, não como uma contribuição, porque daí o governo federal fica como já ficou no passado e usa isso para pagar, por exemplo, encargos financeiros. Então tem que ser uma verba carimbada, vinculada, que só possa ser gasta na saúde. Então, nesse sentido, eu sou a favor. A outra parte, desculpa, não me lembro mais qual é a Se o senhor era contra ou a favor? Desculpe. O que eu gostaria de que o senhor... Isso, uma questão política. Se é um momento político. Sim, se é um momento político. Bom, aí que tá. Eu acho que não é um momento político. Eu acho que não é um momento político porque, na verdade, até onde eu sei, essa proposta, ela tem sido levantada, claro, pelos estados, né? Tem pelos estados, mas principalmente pelo legislativo. Né? A gente vê que hoje a gente está... dada a fraqueza política do governo, a iniciativa hoje tem partido da Câmara dos Deputados. Né? E tudo que tem partido de lá tem sido feito agora, principalmente na nova gestão, muito às pressas, quer dizer, tipo em cima da perna. Eu acho que isso é uma questão que tem que ser discutida, aprimorada. Então, eu acho que não é o momento, principalmente porque o governo está fraco para fazer qualquer coisa. Mas tem uma questão que, assim... a saúde não era avaliada de forma positiva com a CPMF e não é avaliada hoje positiva sem a CPMF. E ainda assim, ela persiste, né? Será que a única fonte para a gente investir na saúde seria essa? Entendeu? Depois de tudo que já se é arrecadado, né, professor? Com todas as fontes que o governo, que tem das 3 esferas do governo, arrecada para investir na saúde, e a gente sabe que o dinheiro muitas vezes não é destinado para ela. Será que isso não seria também mais uma fonte novamente de... me parece que há um clamor também por parte de muitos governadores. Eu li algumas notícias a respeito disso. Mas não, acho que a Larissa tem razão. Não basta simplesmente ficar aumentando imposto, Brasil, sem cuidar com a qualidade do gasto. É por isso que isso eu sei que é difícil. Mas a gente vê a todo momento na televisão aí descalabros com dinheiro público, sobretudo na área da saúde. Hospitais que não são, né, aparelhos. Mas por outro lado, nós temos hospitais sucateados e hospitais, nós tivemos uma série de reportagens semana passada de hospitais aqui da região, professor Pereira. Até para a gente poder discutir sobre isso também, porque isso atinge a gente aqui. Uma série de reportagens em alguns meios de comunicação que circularam aí, chamando atenção para a dificuldade de administrar e de pagar os funcionários dos hospitais da região. Eu tenho, por acaso, um colega, um amigo, que é administrador de um hospital aqui da região, Júlio de Cacilhos, e ele, ex-aluno, inclusive, aqui do curso de Ciências Contábeis, né, o Leonardo da Lanoura, podemos tranquilamente citar o nome do Leonardo,
E o Leonardo me contava, assim, das dificuldades que ele está tendo de conseguir manter a máquina do hospital trabalhando sem demissões e, principalmente, manter os leitos abertos, não é? Por falta de recursos. Aí nós estamos falando de Rio Grande do Sul, nós estamos falando de um estado que é o mais endividado, né, o mais quebrado, vamos também assim utilizar, do país. Então não sei se daqui a pouco, Lissandro, tentando fazer daqui a pouco um mediador aqui, não é? Uma saída para esse tipo de situação. Não sei. Bom, a Larissa pondera uma coisa aqui, mas não tem outro jeito. Bom, mas se até agora não teve... É uma questão complexa de nós discutirmos aqui. Eu vou concordar com o professor Pereira na colocação que ele fez, que na verdade isso não deve ser levado da forma como está sendo. E se for, Lissandro, como o professor Pereira sugere, quer dizer, a CPMF seja cobrada, seja fiscalizada, esse dinheiro realmente nós consigamos enxergar a aplicação dele. Foi a proposta, não é, professor Pereira? Não, o que eu coloquei a gente está tentando achar dentro do atual cenário aqui, econômico, né? E político. O político não é a hora. Mas economicamente, eu acho que no caso da saúde, sempre é emergencial. Mas politicamente... Quer dizer, a saúde não pode esperar, entendeu? Que haja um revigoramento político e tudo mais. Mas politicamente pode ser estratégico. É que o grande problema do momento é apresentar essa proposta, é tu modificá-la no cenário político, né? Então dentro do momento de se aprovar essa nova contribuição, ela se torne algo estrategicamente pode ser positivo. Não, a grande complicação é que, na verdade, o que a gente percebe hoje na Câmara dos Deputados, de um modo geral, é uma tentativa de inviabilizar o governo, entendeu? Então estão fazendo projetos como o que nós vamos discutir daqui a pouco, a questão da aposentadoria, que é uma bomba relógio contra o governo. Então, eu não tenho certeza se esses nossos nobres deputados estão pensando no país ou estão pensando como uma estratégia política. Então, isso que eu acho complicado. Essa é a dúvida. Mas essa questão econômica, justamente por isso que as nossas ponderações, elas dizem, será que isso vai resolver? Porque se a gente pensar pelo viés econômico, professor, como o senhor apresentou agora, talvez seja uma alternativa. Só que o viés econômico não é pensado sem a estratégia política por trás. E aí é que é o nosso problema. Mas o cara que está precisando de um exame, de uma consulta, não quer saber, ele não quer saber disso, entendeu? Então, eu acho que não deve querer saber mesmo. Ele não está preocupado com isso, concordo. Tanto é que a gente tem, por exemplo, os hospitais de cunho filantrópico também, né? Eles não estão tendo os repasses e, consequentemente, não estão conseguindo atender essa população. Não estão conseguindo atender. E a gente sabe para onde vai essa população. Daí elas chegam lá no PA, e daí o PA é só emergência, daí elas vão para a UPA, aí elas ficam horas na fila para não conseguir fazer o exame. É que então, isso está numa construção muito maior do que simplesmente uma contribuição isolada. Eu acho que hoje o modelo que nós temos de financiamento da área da saúde, ele já está falido. Não é? Nós estamos fazendo um remendo em algo que não tem solução. Totalmente remodelado. Tem que ser remodelado. Não é? A gente tem que ressignificar todas as nossas questões de tributos. Nem a saúde privada hoje não funciona mais. Quer dizer, os planos de saúde hoje também estão, em alguns casos, são piores que o SUS. Em alguns casos. O atendimento demora 3 meses para conseguir um médico, exames a todo momento eles cortam os exames, quer dizer, a cada renegociação dos planos de saúde, eles dobram, triplicam, né? Dependendo da idade, o sujeito praticamente tudo que ele ganha, ele vai colocar no plano de saúde. Quer dizer, a saúde no Brasil, de um modo geral, é uma catástrofe. Né? Mas pensando de uma forma emergencial, esse é o meu ponto de vista, e olhando macroeconomicamente, tem que haver uma forma de financiamento. A forma de financiamento, não a mais eficaz, mas a mais rápida é essa, aumentar imposto. Que, aliás, é só o que o governo sabe fazer. Esse é o nosso problema, né, professor? Nós vamos mascarar o problema e a solução definitiva não acontece. Nós vamos levar mais 5, 10 anos e o cenário se transforma novamente em algo caótico. Eu insisti, eu acho que o gasto, apesar de haver muita reclamação dos hospitais, Santa Casas agora, hoje mesmo se discutia isso numa outra estação de TV, que é uma comitiva de Santas Casas, porque o governador aqui não consegue resolver, então já iam direto no ministro, e o ministro ia para presidente e assim por diante, né? Mas eu acho que também tem que haver
uma qualificação desse gasto. Quer dizer, a gente percebe de vez em quando, frequentemente, né, denúncias né, que, por exemplo, exames que não são feitos e são cobrados, e uma série de coisas. Quer dizer, é difícil isso, mas realmente o sistema todo teria que ser reestruturado. Tá bem, gente, a gente encerra por causa do tempo, não é? Mas acho que é um tema que merece aí, eu teria até outro ponto de vista e outras questões que poderiam ser feitas, mas encerramos o primeiro bloco do Contraponto para voltarmos já na sequência e debatermos outro assunto que afeta diretamente o nosso bolso, a mudança na aposentadoria, não é? Um novo cálculo foi feito, foi organizado, foi aprovado e passa a valer e muda gradualmente até 2022. Esse é o tema que nós vamos debater já na sequência. Não saia daí. Voltamos já. Pedrinho é uma criança especial, que enfrenta dificuldades diariamente. Para passar por tudo isso, conta com seus fiéis amiguinhos escudeiros, que o ajudam a vencer cada obstáculo. Sem eles, Pedrinho nunca conseguiria enfrentar o temível dragão, que impede que todos levem uma vida feliz no castelo. Para quem enfrenta um dragão por dia, uma mão amiga sempre é bem-vinda. Por isso, Pedrinho precisa da sua ajuda também. Contribua com a Escola Antônio Francisco Lisboa e transforme a vida de vários Pedrinhos. Muito bem, de volta, segundo bloco do Contraponto, agora para debater a nova aposentadoria, ou um novo modelo de cálculo da aposentadoria, professor Lissandro. Agora eu vou começar com o senhor. Obrigado. É um assunto que mexeu com a vida da população. Os aposentados perguntavam, será que a minha vida vai melhorar agora? Né? Alguns me questionavam nas ruas, não é? E agora, professor? Não é? Será que eu vou receber aquilo que me tiraram com o fator previdenciário? Até isso algumas pessoas perguntaram, porque muitas dúvidas ficaram circulando na população. Foi aprovado o projeto, não é? Finalmente, mas com uma emenda da presidenta Dilma, não é? Que não pareceu tão gostosa à população e muito menos àqueles que formularam essa nova proposta, a 8595, que foi assim nomeada popularmente. Na sua concepção, ficou melhor a aposentadoria ou continuamos ainda com problemas sérios para resolver essa questão e essa demanda tão importante para uma população brasileira, Larissa, não é? Que envelhece cada vez mais? Maico, ainda faço uma pergunta, professor. Professor, eu vou me aposentar? Eu vou me aposentar? Isso são questões complexas de nós respondermos, né? Nós temos que entender que o sistema ele está em colapso. O sistema de seguridade social hoje no Brasil, o modelo que foi criado lá por Getúlio Vargas naquela época, ele está falido também. Nós não conseguimos adaptá-lo à realidade que nós temos hoje. E eu tenho uma certa convicção que nós não vamos mais conseguir nos aposentar pelo meio normal. Se nós não trabalharmos com uma aposentadoria complementar, nós vamos trabalhar até o final da nossa vida. Esse é o caminho, infelizmente. Porque nós temos um funil invertido. A entrada de recursos para o sistema é muito menor do que a saída de recursos. E no caso da aposentadoria, nós tivemos aí algumas ações durante as últimas décadas que levaram a esse desbalanço financeiro. Não tanto pela idade. Nós conversávamos aqui a questão do tempo de vida maior, a expectativa de vida. Isso não impacta diretamente na questão financeira. Ele ocorreu o problema financeiro porque nós não tivemos uma atualização do processo. Hoje nós temos a questão social envolvida, é que nós estamos com os recursos, todos eles alocados em uma única conta. Cai numa única conta todos os nossos valores colocados como taxa para aposentadoria. Diferente do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Cada um de nós temos a sua conta. E eu entendo talvez que o único caminho para
o sistema de previdência que nós temos hoje é nós criarmos uma alternativa que diga assim, o Lissandro tem um valor pré-determinado para a sua aposentadoria. E eu escolho o momento em que eu quero me aposentar em relação a qual é o valor que eu gostaria de receber como aposentado. Então eu tenho uma conta corrente do Lissandro e eu vou trabalhar e depois disso eu vou escolher qual é o valor do meu salário, se vai ser por 10 anos, vai ser até o final da minha vida. Porque do modelo que nós estamos, todos os recursos caindo em um único local e tentando distribuir para atender a todos, nós não vamos nos aposentar mais. Agora, como isso é perigoso, né? Porque assim... Se a gente não tem essa, se a expectativa de vida, ela vem aumentando com o decorrer do tempo, né? Mas ao mesmo tempo a gente discutia no bloco anterior o quanto a saúde ela está precarizada no Brasil. Então, que expectativa é essa que não nos garante uma qualidade de vida, né? Que também depende da saúde, que também depende do trabalho, que depende de outros recursos. À medida que a gente não tem essa qualidade de vida e que a gente sabe que o mercado de trabalho hoje ele está cada vez mais seletivo e restrito, então as pessoas não têm contribuído, né? Não tem trabalhadores no mercado formal de trabalho contribuindo como antes, quer dizer, isso vai em algum momento, ele vai chegar em outro âmbito da Seguridade Social, que seria, então, a assistência social. Então, a gente vai diminuir de um lado, quer dizer, daqui a pouco mais a gente quer arrecadar via Previdência Social, mas daqui a pouco mais não vai ter o mesmo montante de arrecadação e em algum lugar vai ter que... Muito bem. Professor Pereira, o professor Lissandro nos traz um diagnóstico um tanto assustador, não é? Para quem está nos ouvindo, ele inclusive. É uma sugestão interessante. Mas assustador, não é? Para aquele, especialmente para o leigo, que vai entender, puxa, mas não vou mais me aposentar. Por outro lado, nos traz um viés aqui de reflexão a respeito dos encaminhamentos que devemos dar. O que o senhor pensa sobre isso? Não, só assim, uma pequena correção, né, Marco? Tecnicamente, a Dilma vetou. Sim. A Dilma vetou e apresentou uma medida provisória. Ela vetou o que veio... 8595 que veio e trouxe do Congresso, uma nova e trouxe uma alternativa. Quer dizer, na verdade, o que ela fez foi, digamos assim, aprovar até 2016 o que o Congresso... Ou seja, numa tentativa de tentar ganhar tempo, acho que é isso que ela está fazendo, né? Tentar ganhar tempo e poder negociar, e ao mesmo tempo apresentou uma medida provisória que a partir de 2017 começa a aumentar em um ano, né? Essa fórmula do 85-95. Então, para as mulheres, a partir de 2017 passaria a ser 87, né? Para os homens 96 e até chegar em 2022, se não me falha a memória, que aí chegaria 95, a 90 e 100. 90 a 100. Chegaria tem que somar 90 a 100. 40 anos de trabalho homem e 60 anos de idade. Mais ou menos. É uma pontuação, não é? Cada ano de vida é um ponto e cada ano de contribuição é outro ponto. Mas eu acho que isso daí também não resolve, porque na verdade a Previdência já tem um déficit enorme na situação atual. Que a situação atual seria 35 anos para homens, né? 35 de contribuição e 65 da idade, que vai fechar o 100 no final. Pois é. E os 90 a mesma coisa. O que é que mudou no final, professor? Na verdade, não mudou nada. O que o governo está fazendo é o seguinte, o governo nunca quis. Isso é uma proposta que partiu das centrais sindicais, não da CUT, mas mais precisamente da força sindical, e que dentro do que eu chamo um golpe, como é que eu vou chamar? Um golpe parlamentarista, né, que nós temos, né? Hoje o governo está praticamente, eu vou usar uma expressão que na verdade é do Lula, né? O governo está no volume morto hoje. A Dilma hoje não, né, quer dizer, ela está tirando o mínimo que ela pode para poder se sustentar, quer dizer, a popularidade dela está lá embaixo, né? E quando ela é atacada pelo próprio Lula, a gente já percebe a dificuldade. Então o governo hoje não consegue fazer valer qualquer projeto. O que o governo está tentando fazer é simplesmente protelar e ganhar tempo, né? Mas a legislação basicamente não mudou nada, não vai resolver, acho que o problema da Previdência. O problema da Previdência, eu acho que o Lisandro falou algo bem interessante, que seria isso, quer dizer, cada um deveria ter a sua conta, porque no fundo a aposentadoria deveria ser do setor público ou é do setor privado. É um cálculo atuarial, quer dizer, eu recolhi durante tantos anos, o meu gestor investiu esse dinheiro ao longo do tempo, e eu vou escolher a aposentadoria
que eu vou ter quando me aposentar. Aí eu escolho se eu vou me aposentar mais jovem ganhando menos ou me aposentar mais velho ganhando mais. Deveria ser. Mas aí não dá para raciocinar nesses termos, porque não é. Quer dizer, a Previdência já está numa situação calamitosa. Eu acho que essa questão de tentar aumentar a idade, eu acho que ela tem limites também, porque vai chegar num ponto que as pessoas se aposentam e morrem, também não adianta. Que é isso, também não adianta, então para que recolher? Eu acho que o desgaste da Previdência, o governo, no caso a gente já discutiu aqui, eu já falei outras vezes, assim, do ponto de vista emergencial, mas aí o governo, eu acho que não, nesse momento não tem condições, mas em algum momento mais, talvez lá na frente, eu acho que para tentar equilibrar a questão da Previdência, eu acho que todos têm que contribuir à Previdência, inclusive os aposentados. Porque daí é melhor perder os anéis do que perder os dedos, entendeu? Como assim? Como assim? A Larissa atualmente como é assim. funcionarismo público, Por exemplo, que continua pagando. Exatamente. Isso, tu paga até morrer. É uma forma que você Tu paga continua até morrer. pagando. Aí tu não tem mais a questão dos ativos e dos inativos. Exato. Todos passam a ser ativos do ponto de vista da contribuição da Previdência. E isso já existe para o funcionalismo público federal, em parte. E em municípios também. Eu acho que sim, eu não também. tenho Sim, certeza de continua quando. recolhendo Você continua os 11%. recolhendo. Isso é uma forma emergencial, assim como eu falei para ser coerente como eu falei da CPMF. Né? Se é justo ou se não, é outra coisa, porque a pessoa, mas eu faço a vida inteira contribuindo, agora vou pagar até morrer, etc. Mas aí, eu acho que não tem muita alternativa, porque É preferível pagar eu vejo do que isso, você ficar sem, entende? eu vejo isso, é preferível tu pagar e se aposentar mais cedo e ainda usufruir um pouco da vida, do que praticamente não conseguir se aposentar. A Larissa está titubeando aqui. Claro. É que no momento Ela que nós ficou estamos... mais assustada que o... No momento em que nós estamos, nós temos que pode ter ser uma saída. uma virada um pouco mais Claro. radical no processo. Mas ser uma vem, saída. olha só, tudo bem, agora vamos Vamos ver, Larissa. Que é melhor você Mas ganhar... tudo tem solução. É melhor você ganhar 4.000 do que 4.300. Aqueles 300 mas você só que continua olha pagando. só, Claro. existem aposentados e boa parte dos nossos aposentados, e principalmente daqueles aposentados que vivem com só um salário mínimo, como essas pessoas sobreviveriam? Não, eles pagariam Como? proporcionalmente, Eles pagariam 11%. proporcionalmente. Se 11%. ele ganhou um salário 11%, 10% proporcionalmente. dá Mas, R$ Larissa, 70 Tá, reais. mas o proporcionalmente para alguém que ganha um salário mínimo, que não tem Não, Mas, concordo. Larissa, 70 reais a menos faz Larissa, diferença. 70 reais a menos faz É o muita remédio diferença do pra mês. essas pessoas. Vamos pensar no quanto pior, melhor. Quanto pior, melhor. A gente... Olha só, Porque senão- qual é o pior nesse caso? O pior seria ele Não ganhar contribuir... nada. Exatamente. Exato. E não ter Contribuir aposentadoria. 35 anos e não E se essa é a aposentar. perspectiva que o Lissandro Ou lançou. então, daqui a pouco mais, não vale a pena existir previdência. Mas essa é a Aliás, perspectiva. nem deveria existir se as pessoas Acredito que tivessem não um deveria. Tivesse planejamento. planejamento Não deveria familiar. existir Porque a solução previdência. para isso, qual é a solução? E isso eu comento em sala de aula. Eu trabalho isso em uma disciplina e eu comento no primeiro dia de aula. Vocês não vão se aposentar. Para vocês terem uma qualidade de vida no futuro, vocês devem começar a fazer os seus investimentos e a economizar hoje. Então, se nós começarmos lá com 20, 25 anos a guardar um percentual do que nós ganhamos todo mês, nós vamos chegar lá com 55, 60 anos e nós não vamos nos preocupar se a aposentadoria tem desconto, não tem, se é um salário mínimo ou não é. É uma questão de cultura, né? De educação financeira. Porque nós esperamos que, quando nós vamos nos aposentar, tudo vai ser resolvido. E nós vamos ter lá E o na nosso verdade, salário. quando a gente se aposenta, e já com uma idade avançada, é aí que a gente tem mais gastos, né? Mas a pergunta Mais gastos. é que eu, dentro dessa sugestão, que na verdade já existe na prática, que eu coloquei, porque eu acho que não tem muita vantagem a pessoa se aposentar velha demais. Para que não? Porque que interessa, tu não vai conseguir viajar, não consegue já caminhar direito, dói a coluna, dói isso e aquilo. Então, tu pode te aposentar mais cedo, entendeu? Tu pode fazer essa escolha. Pode fazer essa escolha, de se Tá, aposentar. quem E aliás, pode- do ponto de professor, vista... quem pode fazer essa escolha? Vamos pensar, quem pode fazer essa pessoa? Não É, é, é uma todos pequena que... parcela É uma, também, uma hoje em dia. pequena parcela. Mas isso seria Nós levamos em conta o interessante, Brasil. Maicon, Larissa, Elisandro, seria interessante do ponto de vista, inclusive, do mercado de trabalho. Né? A gente sabe que hoje o mercado de trabalho, Uma até renovação mais constante. Não, pela tecnologia, hoje gera pouco emprego, entendeu? Então, as pessoas trabalhando 8 horas, né? Fazendo 40 horas, é 40 por semana? 40 Quer dizer, semana. isso do ponto de vista do mercado de trabalho, você só vai ter emprego para alguns. Outros não terão emprego. Então, se o pessoal se aposentar mais cedo, usufruir um pouco mais da vida, né? A economia vai girar. E é uma renovação de melhor Porque essas seria. pessoas vão Uma economia consumir, de vai, mão de obra. vai gerar novos Aí, empregos nova. sustentáveis. Eu vou resumir isso com uma frase, né? Eu trabalho para viver, não vivo para trabalhar. Entendeu? É mais ou menos isso.
Tá bem. Eu quero chegar lá, eu quero chegar lá. Professor, eu não chego ainda nesse nível. Para eu alcançar esse nível ainda vou ter Mas que... todo mundo, Vai, o Domênico De Masi, que trabalha muito com isso, que aliás é italiano também, diz muito isso, né? Que a gente precisaria, por exemplo, 3 horas de trabalho diário para satisfazer o Adão que existe em nós, né? Entendeu? 3 horas está tudo muito bem, porque 8 horas de trabalho, muitas vezes tu perde essas 8 horas, não sei quanto tempo com reuniões, e quanto tempo tu é produtivo em 8 horas? 3 horas já seria suficiente, o resto vamos aproveitar a vida. Se a gente ler o Marx também, ele também vai dizer isso lá. Pô, mas o Marx é o sujeito que aproveitou a vida da melhor maneira possível. Tá bem. Queridos, a gente encerra mais esse bloco dentro da nossa perspectiva de tempo, não é? Mas eu acho que o assunto também rendeu, principalmente para que consigamos, ou conseguimos aqui, não é, apresentar para você que está em casa uma perspectiva de diversos ângulos. Né? E para fazer com que todos nós possamos refletir a respeito da nossa aposentadoria, ou não. Bom, encerramos o nosso segundo bloco, voltamos já na sequência para debatermos o assunto político, diplomático, a relação Brasil e país da América Latina. Senadores brasileiros foram praticamente atacados, alvos de atos hostis na Venezuela na semana passada. É um assunto que a gente debate e traz uma perspectiva ou várias perspectivas aqui para você. Este é o Contraponto, no canal 15 da NET, na TV Unifra. Nós voltamos já. Incentivar a arte transforma, inspira. E através desse projeto em Santa Maria, criamos grandes artistas à espera dos seus aplausos. Orquestrando Arte. Transforma a realidade, cultiva talentos. Descubra mais pelo telefone 55 8114 9042. Inocência e energia que marcam o nosso dia a dia. Cuide do nosso futuro, cuide das nossas crianças, com seu gesto de ternura, Santa Maria avança. Seu gesto pode mudar a realidade de muitas crianças. Colabore com a escola Nosso Lar. Muito bem, terceiro bloco do Contraponto para falarmos sobre Brasil e Venezuela. O nosso país vai pedir à Venezuela esclarecimentos por inaceitáveis atos hostis contra senadores, professor Pereira. Uma comitiva de senadores, vou começar com o senhor porque é um assunto político e tem muito a ver com o senhor. Eu estava distraído aqui. Mas a ideia é justamente nós discutirmos. Professor, depois nós vamos falar sobre o que aconteceu, o fato em si, mas antes nós poderíamos trazer uma outra perspectiva para o nosso telespectador. Qual é a relação Brasil e Venezuela? Ou é importante mantermos uma boa relação com a Venezuela? Olha, o politicamente correto da minha resposta seria isso. É importante manter uma boa relação com todos os países da América Latina, né? Mas especialmente a gente sabe que em relação à Venezuela, principalmente quando o Hugo Chávez era vivo, a relação do Brasil era muito estreita, né? Como em alguns países específicos, né? A gente sabe a questão também do Peru, do Equador e mesmo Cuba, né? Então a gente sabe que isso foi havia um fluxo de informações, né? E mesmo de investimentos, que a gente sabe que a própria Petrobras investiu, houve dinheiro do BNDES, até hoje é levantado isso, até mesmo em Cuba, tanto quanto eu sei. O que eu realmente acho, assim, não entendo muito bem, o que é que esses senadores foram fazer lá na Venezuela, entendeu? Porque a minha opinião, eu acho que o Aécio está perdidinho desde a última eleição, né? Ele realmente, eu acho que bateu meio com a cabeça na parede e ainda não acordou, né? Porque o tipo de oposição que ele está fazendo é de uma espécie de desconstrução, tanto que é desconstrução que dentro do PSDB, hoje ele já não é um nome
de consenso. Né? O Geraldo Alckmin hoje está correndo por fora, conseguiu se reeleger lá por São Paulo, e eu acho que o Aécio hoje está tentando criar um fato, né, alguma coisa, e ele imaginou... Né, está se desgastando, né? Eu acho que, na verdade, ele acabou se desgastando com esse processo, porque o que evidentemente, eles queriam lá, né? É chegar lá, visitar os presos políticos e tal, verificar que a Venezuela realmente é uma ditadura, eventualmente de esquerda, né? Vai ficar óbvio, né? E criticar, e na verdade, por tabela, criticar o governo brasileiro por ter uma boa relação com a Venezuela. Eu acho que era isso, né? Mas eu acho que é um desperdício de tempo, acho que eles podiam estar aqui no Brasil trabalhando, que ganhariam muito mais do que ficar viajando. Mas ele tá se desgastando desde de todo aquele movimento para o impeachment da Dilma, né? Então ele já tem um desgaste no partido. Pois é, Larissa, para ti caberia a questão também social aqui, não é? Presos políticos da Venezuela, como é que tu vês isso? E a relação Brasil-Venezuela nessa ótica? Não, eu acho que o professor Pereira, ele colocou assim, o que o Aécio estaria fazendo lá, né? Sim. Eu acho que foram outros, eu só falei do Aécio porque é o que mais apareceu. Que foi candidato à presidência da República. República. O que acabou visibilizando o seu ponto de vista e colocando-se mais uma vez, tentando atacar o governo. Né? Na verdade, assim, eu vejo que a tentativa, se a gente for partir da proposta da viagem, né? A tentativa era justamente dialogar com o governo, né, para que os presos políticos eles fossem soltos, em virtude de que, a partir de tudo que eu li a respeito do assunto, eles estariam presos de forma irregular, né, porque eles estavam dentro do país, eles têm a livre manifestação, então eles se manifestaram publicamente contra o governo venezuelano, desculpa, e por essa razão eles foram presos. E o Brasil, a princípio, por seus representantes, eles estariam indo justamente para dialogar com o governo sobre isso. E eu acho que todo esse processo de diálogo ele é interessante. Só que a intenção por trás disso, né? Que é uma jogada política. Aí a gente novamente cai na questão da jogada política. Então, quando é que a gente vai ter certeza de que os nossos representantes eles estão agindo, não tem sempre um interesse escuso por trás? Pois é. No caso especificamente, Larissa, eu acho que isso pode ser entendido, e foi entendido porque pelos senadores que foram, claro, não foram senadores petistas, até onde eu sei, né, que é onde existe o melhor relacionamento. Não foi. Então, esse pessoal, quer dizer, não foi lá, Larissa, para dialogar com o governo. De jeito nenhum, porque eles não têm diálogo com o governo. Na verdade, isso foi entendido, a população entendeu isso como ingerência externa em problemas internos da Venezuela. E eu acho que poderia haver motivo para esse entendimento, né? Porque não foi um órgão das Nações Unidas, não foi uma entidade, né? Foi um grupo de pessoas... Tudo bem, mas quer dizer que, assim, que é só representantes do partido petista, né? Não, acho que foram outros partidos. Não, sim, mas não. O que eu quero dizer assim, ok, mas quer dizer que só representantes petistas poderiam teria esse bom diálogo com o país ou não? Eu acho que essa questão a gente tem que levar para um outro ponto também, não só a análise da discussão da questão política. Nós temos que entender que os nossos representantes, eles desenvolvem durante o ano diversas visitas de Estado. Então eu tenho um contraponto. Indiferente da questão política, de ser contrária ao governo que está aqui, não aceitar a eleição e assim por diante, foi uma visita oficial. Não foi algo que eles foram sem ser comunicados. Mas, Lisandro, uma visita oficial a uma cadeia realmente me parece um exagero, entendeu? Num país... Ok, mas foi aprovado, não é? A viagem deles foi aprovada. Caberia do país de destino. Mas do Brasil. Tudo bem, mas Lisandro, foi aprovado pelos pares, entendeu? O Congresso mas infelizmente eu queria o seguinte, vamos fazer uma pesquisa na população brasileira, se eles seriam ou não favoráveis a financiar essa viagem. Não seria, eu não seria favorável. Por isso que eu tô falando. Mas foi financiado. Eles estavam lá representando o Estado brasileiro. No momento em que tu tem uma agressão diferente do ato ser positivo ou não... Mas não foi uma agressão do governo, foi uma agressão de populares. Sim, mas o governo não protegeu.
não, quer dizer, a gente pode intuir que o governo deliberadamente não interviu, mas é uma hipótese, entendeu? A outra hipótese é que o governo, a gente sabe que manifestações públicas, nem aqui nem em lugar nenhum, o governo tem total controle. Sim, mas a comitiva era para ter sido acompanhada por uma proteção, era uma visita oficial. Eu não sei até que ponto isso foi negociado, se havia, com o governo venezuelano, por isso que eu estou dizendo, a gente, dentro das informações que a gente tem, se foi uma coisa, quer dizer, que o pessoal resolveu ir, tá lá, acho que nem precisa passaporte, né, para eles. Não, é uma visita de Estado, não há necessidade. Mas de qualquer jeito, assim, eu realmente eu não sei exatamente o que esses senadores esperavam, entendeu? Porque mexendo em toda a estrutura jurídica da Venezuela... Mas eles não estavam representando uma comissão... Eles eram uma comissão de relações, que representava as relações. Uma comissão de relações internacionais. Então. Mas assim, gente, a questão aqui é os efeitos disso. Quer dizer, primeiro os efeitos econômicos, que eu acho que o professor Pereira pode trazer daqui a pouco o viés. Para o Lissandro, os efeitos também, mas no sentido da relação política entre Brasil e Venezuela. O que tu achas nesse sentido? Quer dizer, a Venezuela não está tão interessada em manter uma boa relação com Dilma, com o Brasil, não é? Eu acho que aqui nós estamos falando mais de uma questão ideológica, não é? Todos os fatos que aconteceram têm muito mais a ver com questões ideológicas do que realmente a relação entre governos. Política. Não é? A nossa política internacional, ela vem pecando nos últimos anos, não é o primeiro fato. Não é? Mas foi muito bem construída por Lula, não foi? Não é? Mas foi muito bem construída. O Lula conseguiu abrir em 8 anos de construção, já se desconstruiu tudo em 4 anos. Não tenho dúvidas. Não é? E a gente pode questionar isso, também essa interferência dos brasileiros lá, não é? A interferência que o governo quis fazer lá no país da pena de morte do brasileiro. Não é? Também tentou na Indonésia. Também tentou fazer a interferência lá. Certo. Não é? Da mesma forma que esses foram lá fazer uma interferência. Claro, num fato bem menos grave do que o outro. Mas lá foi bem menos grave. Mas foi diplomático só lá, no caso. Sim, quer diplomático, dizer, foi governo teve um impacto no Brasil. Se tornou diplomático também, professor Pereira. E aqui levou a um problema diplomático. Tanto que o Brasil quer cortar relações com a Venezuela. Não, mas aí a consequência. Inclusive econômicas. Tá, não, mas não é a causa. É o que as informações... Diplomático é o efeito aqui. Seria se através do Itamaraty houvesse uma movimentação nesse... Claro, movimentação mas os senadores estão requerendo não, o Itamaraty. Mas não, antes não. O Itamaraty antes estava fora. Sim, o Itamaraty entra agora, né? Porque eu acho que para mediar o processo. No fundo, a minha opinião é que no fundo, eles o único propósito, né? Claro, eu não vou assim ser tão desumano e imaginar que os senadores também não têm caráter humanitário nessa sua visita eventualmente, mas no final das contas, a meta era exatamente desgastar o governo brasileiro, né? Pelo governo brasileiro, de qualquer jeito, se eles conseguissem chegar lá, né? A gente sabe que a situação da Venezuela tem uma dificuldade bastante grande em relação à própria imprensa do país, né? A relação com os Estados Unidos e tudo mais. E esses senadores esperavam o quê? Chegar lá e conseguir repercutir isso, provavelmente através da própria imprensa brasileira, que depois repercutiria na imprensa internacional, mostrando a péssima situação dos presos, etc. e tal, e desgastando o regime do Nicolás Maduro. Era, no final das contas, isso. E, por tabela, desgastar o regime da Dilma, por não ter denunciado isso anteriormente. A minha opinião é essa. Mas só que eu acho que eles... Né, pois é, mas eu acho que... Mas eu acho que a efetividade deles nesse cenário, a efetividade dele foi plena. Mas eles não... Foi plena. Foi melhor do que o... Foi melhor do que o encomendado. Não, mas eu acho que não. Foi plena. Não, a minha opinião não. Eu acho que eles não alcançaram o que eles queriam, tanto que eles nem conseguiram chegar na cadeia, e deram, onde eles queriam ir, e deram a volta para trás. Mas isso deu muito mais força para a posição deles. Para mostrar que Exato. Porque se eles tivessem feito a visita, não teria sido toda a mídia que foi. A minha opinião, eu acho que não. Acho que eles voltaram mais desgastados do que saíram. E economicamente, professor Pereira, para finalizarmos o bloco, há algum desgaste? Olha, qual é a relação Brasil-Venezuela? Eu acho que a gente tem percebido que o Congresso hoje é um Congresso majoritariamente de centro-direita hoje. Né? E a gente tem um governo de, vamos chamar assim, classificar, eu sei, é difícil isso, né? Porque o próprio PT... Centro-esquerda? Vamos chamar de centro-esquerda com alguma dificuldade do PT. Então, o que o pessoal está fazendo? Quer dizer, o pessoal está procurando desgastar, o máximo o governo, porque na próxima eleição eles acham que essa eleição vai ganhar um partido de centro-esquerda, de centro-direita, que eu acho que hoje o Congresso trabalha sempre pensando
em desgastar o governo. Então, acho que essa que é uma grande complicação. Então, eu vejo isso como mais uma artimanha nessa direção, né? E ponto final, né? Porque eu acho que o próprio diálogo da Dilma, acho que foi realçado pelo Lisandro aqui, não é o mesmo do que o Lula tinha antes. Até porque a situação do país também, economicamente, como tu perguntou... A Dilma não tem já tempo, não tem, talvez, agora, para pensar em diplomacia, Lisandro. Não sei. Não tem condições, não tem condições econômicas para isso. E nem morais no momento. Não, como o próprio Lula disse, a Dilma está no volume morto. Aí já justifica. Aliás, uma reportagem saiu hoje da Folha de São Paulo, Lula dizendo que o PT se perdeu porque se preocupou com cargos. O Lula está dizendo... Ele disse isso, o Lula está dizendo algo capa da Folha de São Paulo. Que não é para... Não quero puxar... Como é que é a brasa? Pro seu assado? Mas o senhor Ferroni não está aqui, hein? Mas quer voltar. Há muito tempo, há muito tempo que eu venho falando isso. Né? Que o PT se perdeu. Né? O que o Lula disse? O Lula disse... Mais do que qualquer um diria, que na verdade o pessoal está mais preocupado com eles próprios, em manter os seus cargos, do que com Mas então, a CPMF não vai dar certo, né? A CPMF não vai dar certo. Você não vai se aposentar. Eu não vou me aposentar, porque se eles estão preocupados com os seus cargos, não estão interessados no povo, realmente não vai dar certo. Mas tu pensava que estivessem? Não, mas tu é jovem, mas não imaginava que fosse tão ingênuo assim. Não, mas eu acho que em síntese é isso, a gente não tem alternativa, quer dizer, se a gente pensar a partir dessa ótica, a gente não tem alternativa, então... Larissa, tá difícil, tá né? Tá bem difícil. Eu acho que vem um novo partido aí, um partido hoje, Lula, um novo PT, não sei, acho que vem uma... Acho que hoje nós temos uma situação mais ou menos assim, todo petista é lulista, mas nem todo lulista é petista. Muito bem. Bueno, acho que, de alguma maneira, nós encerramos nosso programa dentro de uma perspectiva de concluirmos com uma diversidade de óticas, de ângulos, não é? Para esse assunto também. Agradeço a presença dos professores. Lisandro, mais uma vez, seja bem-vindo. Obrigado pela presença. Aos colegas, mais uma vez, Larissa, professor Pereira, não é? O Contraponto segue aí, você pode nos prestigiar sempre. A gente agradece a sua audiência, agradece também a equipe da TV Unif, sempre está conosco, não é? Produzindo esse programa. E convidamos você para que prestigie o Contraponto semanalmente, numa diversidade de horários aí, ao longo da semana, mas especialmente em 3 horários. Nas quartas-feiras à noite, às 10 horas, nas sextas-feiras e também no domingo à noite, sempre às 10 horas da noite, não é? São os horários preferenciais, mas claro, o programa também circula na programação da TV Unifra, no canal 15 da NET, em outros horários e está disponível no YouTube, nesse endereço aí que você está vendo na tela neste momento, endereço pelo qual você também pode enviar a sua sugestão de pauta ou a sua crítica ao que está sendo dito aqui pelos professores da nossa instituição. Mais uma vez, muito obrigado e até o próximo Contraponto. Tchau, tchau.